Boa tarde a todos. Jesus possa continuar nos abençoando e nos envolvendo nesta tarde. E hoje fazendo a reflexão sobre a prece. Antes disso, a Sueli pediu para eu dar um recadinho, porque senão ela esquece, eu também. Na próxima semana, sábado, não haverá o estudo do Cohen, porque ele será transferido lá para o Judas Iscariotes, em razão da semana do livro espírita, né? Então, vou falar para vocês, vai ser no dia 19. Mas à tarde não vai ter nada, não, né? É para vocês se prepararem. Vai bem bonitinho, cheiroso. Bom, então vamos lá. Fazendo essa reflexão sobre a prece, né? Claro que aqui nós vamos tentar fazer focada para a mediunidade, mas todos nós vamos então lembrar o que é a prece, o valor da prece, em que situações nós podemos fazer, né? Tudo que talvez vocês já saibam, mas é uma repetição para chegar na prece e a mediunidade. Vamos nos recordar de André Luiz, o mentor espiritual, que o repórter, né, da espiritualidade, depois de 8 anos de desencarnado, 8 anos na nossa contagem, em que ele vagava de um lado para outro, se sentindo perdido, ouvindo vozes que o cobravam, dizendo que ele era suicida, embora ele não confirmasse essa atitude, pelo menos da maneira como ele conhecia o suicídio. E depois ele vai narrando mais ou menos assim, não sei quanto tempo eu estava nessa situação, e sempre descrente aqui na Terra, né, valorizando mais as coisas da matéria do que as coisas da espiritualidade. Ele, naquele momento, ele volta-se para o Criador do Universo, para o nosso Pai, que é Deus, e dizendo, com as suas palavras, mais ou menos assim: se existe alguém que criou tudo isto, este ser, naturalmente, que também é meu Pai, né? E é a Ele que eu imploro a presença, o socorro, porque eu não suporto mais tanto sofrimento. E, segundo ele, não sabe quanto tempo durou a sua rogativa, mas as palavras vinham banhadas em lágrimas, e mais do que lágrimas, naturalmente, tocadas na sua convicção de que todos nós temos um Pai, e que se esse Pai existe, ele é amoroso, e que era a nossa alegria, o nosso bem, a nossa felicidade. Ele ouve, então, a voz daquela que, na última encarnação, fora sua mãe. E aí, então, começa todo o processo de resgate desse espírito, que depois, então, vai fazer um trabalho muito importante para todos nós. Mostrando, então, aí, que a prece ela tem um valor inestimável. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos orientam que todos nós jamais deveríamos iniciar o nosso dia, abrir as cortinas para um novo dia, quando vamos enfrentar mais uma história, né, sem a oração. Mas o que é essa oração? Ela deve ter palavras mágicas, deve ser formalizadas, devem ser as palavras das orações convencionais? Não. Também nos ensinam os Espíritos que a oração é um diálogo interno, assim como fez André Luiz, com o nosso Pai Celestial. E que, naturalmente, cada um vai usar as palavras que realmente traduzem a emoção, a alegria do seu coração. Porque muitas vezes nós proferimos as preces, as orações, mecanicamente. E realmente aí elas não conseguem atingir o nosso objetivo. A prece, ela tem uma explicação, né?
Será que é uma questão apenas de fé? Como que funciona isso? Todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E todas as vezes que nós emitimos um pensamento, seja ele qual for, e no caso principalmente quando nós endereçamos a um ser superior, sendo Deus, Jesus, espíritos generosos, nossos anjos guardiães, através desse pensamento, da nossa vontade, nós impulsionamos esse desejo que é conduzido pelo fluido cósmico universal a quem nós dirigimos. Se, no caso, estamos orando para alguém e aquela pessoa não está em condições, não está apta a receber aquela oração, também nos leciona André Luiz, que é a chamada oração refratária, porque nada no universo se perde. Essas vibrações positivas de amor, de sentimentos de generosidade, são encaminhadas a outros seres que dela necessitam e que estejam aptos a receber. Daí, nós que estamos estudando sobre a mediunidade, vocês já viram isso, repetindo apenas, que o pensamento tem um valor imenso. Porque tudo que nós pensamos realmente tem esse peso e vai sendo encaminhado. Então, já vimos que a oração é importante, já vimos também que ela tem um mecanismo, ela não é apenas uma questão... Não que a fé não seja importante, mas muitas vezes nós não entendemos a fé na sua grandiosidade, na sua dimensão, mas ela tem este mecanismo que realmente faz com que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam dirigidos àqueles espíritos que precisam dele. Sempre devemos fazer a prece, ensinam-nos também os espíritos, a Deus. Porque Deus, que é o Criador de tudo, ele realmente, vamos dizer, está nessa coordenação mais ampla. E agora vocês poderiam perguntar, mas às vezes nós oramos para espíritos amigos, para espíritos mentores, muitas vezes os mentores da casa, do centro espírita. Claro que nós podemos fazer isso, continuar fazendo isso. Mas lembrando sempre que é necessária a quiescência do Pai Celestial. Principalmente se há pessoas que, às vezes, têm amigos, familiares muito queridos que desencarnam e, às vezes, nem sabem ainda da situação espiritual daquela criatura e começam a orar, a pedir, Claro que se ela não estiver em condições de ouvir, outros ouvirão e responderão positivamente a nosso favor. Mas a gente sempre deve lembrar que a nossa oração deve ser dirigida a Deus, a Jesus. E sempre que falamos também de espíritos amigos, eles serão naturalmente intérpretes da vontade de Deus. A oração, ela tem 3 aspectos. Nós podemos orar para louvar a Deus, para agradecer e para pedir. Falei quase que na ordem inversa, porque quase sempre a gente pede, às vezes agradece e raramente louvamos. O que seria uma oração de louvor a Deus? Claro que Deus não precisa dos nossos elogios, mas é do nosso reconhecimento como criatura que respeita o Criador. Eu penso que a oração de louvor, às vezes, são mais atitudes nossas de reconhecimento. Quando admiramos o dia que nasce, a chuva que cai, o sol que aquece, o colorido das flores e das plantas, as árvores, as aves, enfim, tudo que existe no universo, quando nós reconhecemos que tudo está no seu lugar certo e que essa grandiosidade divina está dando, vamos dizer assim, a sua assinatura, seria uma prece de louvor. Não precisa ser nada, então, muito formal, mas é esse reconhecimento.
passamos aí perto dessas árvores tão lindas, dos ipês, cada um com seu colorido, que nós admiramos e somos capazes de respeitar, é um louvor. E é uma prece de reconhecimento à grandiosidade do Criador. Agradecendo, nós temos muito que agradecer. Então, já que os Espíritos falam que nós não deveríamos abrir as cortinas do nosso dia sem uma oração, sempre agradecendo porque estamos podendo retornar ao corpo, porque estamos em condições de trabalhar, de servir, de aprender, de ensinar. E se não estamos nessas condições, numa outra atitude, às vezes, é aquela pessoa que não tem condições ou de levantar, ou de caminhar, ou de servir, que ela também agradeça, porque está tendo a oportunidade do grande aprendizado da humildade. Então, o agradecimento, a gratidão sempre deve ser uma atitude positiva de todos nós, filhos de Deus. E a prece para pedir, todos nós já sabemos de cor e salteado, porque é o que nós mais fazemos, né? E podemos e devemos fazer, sim. Se não fora isso, Jesus não nos teria ensinado: pedi e obtereis. Mas que esse nosso pedir seja não pedindo as coisas ou as modificações na nossa vida, mas que nós possamos pedir realmente força, coragem, esperança, condições para que nós possamos eliminar os nossos defeitos, que quase sempre são muitos, condições para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades, condições para que nós possamos usufruir das alegrias, das benesses da nossa vida, sem nos esquecermos das pessoas que não as têm. E nunca pedindo as transformações dos nossos defeitos ou das nossas dificuldades, porque essas só virão a partir do nosso esforço e da nossa própria conquista. E a prece, então, na mediunidade, né? Para que serve a prece no ato mediúnico, na tarefa mediúnica, na seara da mediunidade? Todos nós que trabalhamos na seara da mediunidade, precisamos ter sempre certo que a oração é a âncora que vai sempre nos sustentar nesse trabalho, que é um trabalho que apresenta alguns escolhos, que todos nós também já estudamos, no livro dos médiuns explica bem isso. Porque a mediunidade é uma tarefa deste intercâmbio que nós ainda temos as nossas dificuldades, né? Dado também a falta do nosso autoconhecimento. Então, vamos trabalhar na seara mediúnica, ou sendo médio, ou sendo esclarecedor, ou sendo dirigente. Quantas vezes nós temos as nossas dificuldades, as interferências oriundas do nosso dia a dia, dos nossos problemas. Então, aí que a oração vai ser o suporte. Que eu possa, na tarefa mediúnica, servir. Servir a todos aqueles que necessitam do nosso amparo. Porque nós, aqui, né, quando nós estudamos sobre a mediunidade no nosso COEM, nós estamos nos preparando para servir aqueles que necessitam do nosso trabalho. É como se nós estivéssemos numa escola nos preparando para o socorro aos desencarnados. Vamos imaginar como alguém da área de saúde, os enfermeiros, aqueles colaboradores, que vão socorrer num pronto-socorro, aquele socorro imediato que se dá aos doentes, aos acidentados, para depois nós passarmos para os médicos. Então, nós estamos nesse treinamento. Então, nós, na seara mediúnica, somos os prontuários, né, os enfermeiros, os socorristas, os atendentes de espíritos em sofrimento, que estão muito ligados à crosta terrestre, que muitas vezes precisam do nosso fluido vital, da nossa materialidade, do nosso entendimento dessas mazelas e misérias humanas, que estão tão próximas deles e tão próximas de nós, para que nós possamos socorrê-los com maior carinho, o maior zelo, o maior cuidado. Acontece que nós somos aqueles que estamos nos preparando para servir, mas não somos muito diferentes deles.
porque temos as nossas misérias morais, as nossas dores, as nossas interferências, né? O pensamento muitas vezes perturbado, em conflito. Então, aí que entra o papel da prece. Mas não é apenas a prece que nós fazemos 1 minutinho, 2, antes de iniciar a reunião, que essa também é muito importante. Mas é a prece que nós fazemos no nosso dia a dia, todos os dias. E não apenas aquela prece formal, mas mesmo no nosso estar aqui na terra, trabalhando, servindo, nós precisamos orar sempre. Olha, se eu trabalho na tarefa mediúnica, que eu possa ser um bom instrumento, posso ligar com o meu mentor espiritual, porque além do mentor da casa e do grupo, cada seareiro da tarefa mediúnica tem o seu condutor, o seu mentor espiritual. E que nós possamos sempre fazer essa ligação, porque aí sim nós seremos aqueles que vamos servir de uma maneira mais serena, mais tranquila e mais eficaz. Que Jesus nos abençoe sempre, nos ampare, a todos nós que trabalhamos na mediunidade, para que possamos servir sempre melhor e que a prece seja o fio condutor dessas nossas tarefas. Que Jesus nos abençoe, assim.